E aí, tudo certo? Estudar inglês por conta própria é uma jornada, né? Cheia de altos e baixos. Mas e se existisse uma ferramenta, quase um segredo mesmo, que não só facilita esse caminho, mas deixa tudo muito mais poderoso? Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso. Olha, para muita gente tem uma habilidade que parece uma montanha para escalar: a escrita. É aquele negócio que dá um medinho, que intimida, mas que no fundo a gente sabe que precisa dominar. E não é só impressão, viu? A ciência por trás do aprendizado de idiomas confirma isso. Escrever é super complexo. Exige que o cérebro puxe vocabulário, gramática, organize as ideias, tudo ao mesmo tempo. É de fato uma montanha que assusta um pouco na hora de escalar. Mas aqui é que está a virada de chave. E se esse desafio todo fosse, na verdade, a maior oportunidade de todas? Como é que a gente transforma essa ansiedade de escrever no motor para o nosso desenvolvimento, para a nossa autonomia? A resposta está numa prática que parece simples, mas que é, nossa, muito poderosa. O diário de aprendizado reflexivo. É aqui que a mágica da autonomia começa a acontecer de verdade. Tá, mas o que é isso exatamente? Pensa nele como se fosse um laboratório particular, um lugar seguro para documentar toda a jornada de aprendizado, para a gente entender o que está funcionando, o que não está e, o mais importante, assumir o controle do nosso próprio progresso. E agora vem a melhor parte de todas. Pode esquecer a pressão. Sério, esse diário não é uma prova. Pelo contrário, a ideia é que ele seja um espaço seguro para a gente praticar. O objetivo não é a perfeição, é a reflexão. Cada erro vira uma pista valiosa para o nosso crescimento. Então, qual é o segredo para fazer isso funcionar de verdade? É um ciclo bem poderoso de 3 etapas. Iniciar, que é basicamente registrar as coisas. Monitorar, que é a hora de analisar o que a gente fez. E avaliar, que é a reflexão final. Juntos, esses 3 passinhos são a base para a gente construir uma autonomia de verdade. Essa estrutura de iniciar, monitorar e avaliar é a espinha dorsal de todo esse processo. Agora, bora mergulhar em cada uma dessas fases para entender direitinho como colocar essa ferramenta em prática ainda hoje. Então vamos lá, mãos à obra. Fase 1. Iniciar. O que exatamente a gente coloca dentro desse diário? A ideia aqui é criar um registro vivo, sabe? Um diário de bordo do nosso processo de aprendizado. Pensa de um jeito bem prático, do dia a dia. Qual a meta para essa semana? Que série maratonou em inglês? Leu algum artigo interessante? E aquelas palavras novas que chamaram a atenção? Anotar esses detalhes é como se a gente estivesse criando um mapa dos nossos próprios hábitos de estudo. É o ponto de partida para o autoconhecimento. Ok, com os registros em mãos, chegou a hora de ir para a segunda fase. Aqui, o objetivo é ir além do só anotar e começar a analisar de verdade. É nesse monitoramento ativo que a reflexão ganha vida. Agora, o ponto principal é fazer as perguntas certas para si mesmo. Sabe, o que funcionou melhor? Que tipo de atividade me deixou mais engajado? E do outro lado, onde foi que eu senti mais dificuldade? Por que será que aquela abordagem não deu muito certo? Essa análise ajuda a gente a personalizar e otimizar nosso aprendizado. Isso tudo nos leva a uma fase final do ciclo, a avaliação. Depois de registrar e de analisar, é hora de refletir de forma crítica sobre os resultados e, claro, planejar os próximos passos. Pensa nisso como um ciclo de crescimento contínuo. Primeiro, a gente mede o progresso em relação àquelas metas que definimos. Depois, vem a reflexão sincera sobre o que foi aprendido, sem medo de olhar para os erros. E aí, com essa clareza toda, a gente planeja os próximos passos. É um ciclo que se alimenta e impulsiona a nossa evolução o tempo todo. E qual é o resultado de tudo isso na prática? Bom, os benefícios vão muito além de simplesmente melhorar o inglês. Eles transformam a maneira como a gente se sente em relação ao próprio aprendizado. Essa fala de um estudante resume perfeitamente um dos maiores ganhos: a capacidade de ver o próprio progresso de forma concreta, ali no papel. Gera um sentimento muito forte de competência e satisfação, e isso é um combustível poderoso para a nossa motivação. E os efeitos só vão se acumulando, sabe? A pesquisa mostra que, com a prática, a ansiedade diminui e a confiança aumenta. Isso gera mais vontade de escrever, o que torna o estudo mais eficiente e ainda por cima aprimora o nosso pensamento crítico. É só vantagem. Olha que profundo isso! O diário pode se tornar um espaço de alívio emocional.
Ele transforma uma atividade que antes gerava estresse num ato de expressão e autoconhecimento. E isso muda completamente a nossa relação com o aprendizado. Então, a questão agora não é se o diário funciona, mas quando começar. O que de valioso foi aprendido hoje que já merece ser registrado? Qual meta dá para definir para esta semana? A jornada para a autonomia no inglês pode começar agora mesmo, com uma simples anotação.